Olá a todos, meu nome é Melissa Chimansky e eu vim aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre as diferenças, as características, sobre individualidade e individualismo. Para alguns pode significar a mesma coisa, afinal, o significado, quando soa, a palavra é muito similar. Porém, vamos ver que é muito diferente o que cada um significa e como cada um deles impacta na nossa vida. Individualidade é o lado positivo da história. Individualidade, em linhas gerais, é a característica da criatura ter as suas próprias escolhas, conhecer a si mesmo, gostar dos seus hábitos saudáveis naturalmente e que ele continue praticando, né? Dele ter o momento dele, mas saber viver no coletivo. Já o individualista, o individualismo, é a característica doentia da personalidade. É quando a criatura só pensa nela em primeiro, segundo, em terceiro lugar. E para o outro, para a vida, para o coletivo, quase que não há espaço. Então, a gente entendendo como ponto de partida a diferença dos dois, tem também, claro, as maneiras mais saudáveis de se reconhecer e aplicar no nosso dia a dia. Vamos lá. Então, vamos dar um exemplo, um relacionamento amoroso. Pode ser com N pessoas, a gente também vai aplicar. A pessoa pode ver no âmbito do trabalho dela, ou mesmo com filhos. Mas vamos pensar num casal, essa criatura, entre a diferença de individualidade e individualismo. Como reconhecer e como ter uma relação mais equilibrada. Porque aqui o que importa para nós não é eximirmos um deles, mas sim manter o equilíbrio, afinal os dois são importantes. Lembremos-nos, o individualismo é esse exacerbamento da personalidade, é não pensar no próximo e nada que está no teu redor. A individualidade é manter as nossas características íntimas, porém também saber viver no coletivo equilibrando isso. Então vamos lá. A primeira maneira da gente viver melhor e reconhecer essas diferenças. A primeira é conhecer a si mesmo. Aquela pessoa que busca o entendimento da sua essência, o conhecer, a descobrir as suas vontades, o que gosta de fazer ou não no trabalho, como hobby, acaba que por consequência, sendo senhor de si mesmo e do seu destino e portanto não ficando à mercê de opiniões e pensamentos alheios. Não que a gente não tenha que ouvir, entendam bem, olha a linha do equilíbrio. Porém, quando a pessoa não conhece a si mesma e não sabe o que ela gosta, ela fica fadada, muitas vezes, a viver a vida do outro. Então isso é perigoso, né? A gente tem que manter as nossas características para não ficar só vivendo essa vida da outra pessoa. Então esse é um primeiro ponto, conhecer a si mesmo. Indo descobrir, que não é uma tarefa tão fácil, descobrir o que gosta de fazer, para que você consiga, mesmo mantendo uma relação com uma outra pessoa, não perder as suas vontades, as suas características. Esse é o primeiro ponto. Então, se autoconhecer. O segundo é assim, estar perto das pessoas que você ama. Olha a linha de equilíbrio. Mesmo a gente está vivendo agora no momento de pandemia, onde faz-se necessário talvez não ficar tão próximo das criaturas, hoje a gente tem a tecnologia, então também isso pode ser, claro, um elemento que facilite. Então assim, você ama as pessoas, a distância geográfica não permite estar perto, ou mesmo por causa da pandemia não é o caso, mas manter esse contato, manter esses laços, isso também faz parte do equilíbrio. Então quer dizer, você tem a tua vida, você tem os seus momentos de intimidade, do teu trabalho, das suas coisas, mas também manter, fazer-se presente, cultivar. O amor é uma plantinha que se cultiva. Então, cultivar esses relacionamentos com amigos, com os familiares, da melhor maneira possível, sabendo sempre equilibrar. A terceira característica também é que a gente, então, mantenha, mesmo então vivendo no coletivo, a nossa individualidade. Então, assim, não perdermos os hábitos daquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, por exemplo, começamos um novo relacionamento. Daí a pessoa que muitas vezes não tem esse conhecimento, o que acontece? Ela deixa de fazer as coisas que ela gosta porque o outro, assim, ou por causa dela mesma, então, não se autoconhecer, ou mesmo às vezes por uma imposição do outro. Então, tomemos muito cuidado com esses tipos de relação, né? Que, ao meu ver, e acho que de muitas pessoas também embasadas, não é saudável, né? Cabe conversar. Se aquela pessoa fala, se ela quer um exclusivismo na relação, seja qual for, vale a pena sim conversar,
para que você mostre para ela que você não vai deixar de amá-la, mesmo você fazendo as coisas que você gosta. Pelo contrário, vocês vão até valorizar mais esse momento que estão juntos. Então, não deixar de fazer as coisas que você estava habituado a fazer antes, né? Não é bacana, até porque você perde sua essência e a relação muitas vezes se torna monótona e não saudável, né? E também o que é muito importante, um outro ponto, é saber ponderar as decisões, sempre pautadas no que isso vai impactar na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, por exemplo, o que poderia ser no âmbito que só cabe a nós, a você, né? Uma decisão de um novo trabalho. Geralmente isso é uma decisão que cabe fazer de maneira individual, né? Porque talvez isso não vai impactar na vida de ninguém. Por outro lado, se é uma decisão, por exemplo, que esse trabalho vai ser numa outra cidade ou num outro país, e de repente a pessoa é casada, daí vale a pena, claro, ponderar o que vai impactar isso na vida das outras pessoas que estão com você. Para você não tomar, então, uma decisão, uma medida individualista, sem pensar de repente, né, no caso se for um homem, pensar na sua esposa, nos seus filhos, o que isso vai causar. Então, qual que é o segredo aí da situação? Sempre é mais fácil falar do que praticar, mas tentemos manter essa linha do equilíbrio, para que consigamos manter a nossa individualidade, aprendendo a viver no coletivo, né? E vivendo de uma maneira mais saudável. O individualismo, o individualista, olha só, até a própria palavra soa, não é a mesma coisa, não são sinônimos. Mas é quase aquela pessoa que está, né, beirando a ser muito egoísta. Então tomemos cuidado. Já a individualidade, pensemos na coletividade, até o sonoro da palavra ajuda a elucidar, ver que você mantém as suas características, você se autoconhece, você curte as coisas que estão ao seu redor, você é feliz com você mesmo, por consequência, você vai viver melhor no criativo, no coletivo, perdão, e ser uma pessoa melhor. E tem um outro exemplozinho também que é bem simpático, que a gente vive muito hoje, as relações com a família. Tomemos cuidado também. Muitas vezes os pais, quando têm filhos, trabalham exacerbadamente, justificando que esse trabalho é claro para dar uma vida melhor para os seus filhos. E muitas vezes delegam toda a responsabilidade de criação só, né? Esse é o perigo, em cima de escolas e instituições. Temos também que tomar muito cuidado com isso, porque os pais têm que ter uma vida mais presente na vida dos filhos, porque com essa desculpa, pode ser até realista isso de os pais terem essa vida corrida, o que acontece? Eles trabalham, por exemplo, de segunda a sexta e muitas vezes saturado pela demanda do trabalho, no final de semana não conseguem dar atenção para os filhos. Então, isso também é uma atitude muito individualista, pensada no eu e não no coletivo. Então, é um conjunto. Vejamos como é importante essa questão da coletividade. Sim, a escola é corresponsável, mas não totalmente responsável pela educação, pela formação da personalidade de uma criança. Então, que saibamos de novo equalizar isso. Nesses tempos modernos de tanta demanda, de tanto imediatismo, tudo na correria, e muitas vezes até a nossa cultura, né, os tempos modernos parece que cobram isso. Tomemos cuidados para não ser engolfados pelo individualismo, e sim que pensemos em nós e, por consequência, no próximo, sendo, né, mais caridosos. Pensar no próximo é, então, pensar no coletivo, porém mantendo a nossa individualidade. Até o nosso próximo encontro.